Se você estuda ou pretende estudar para uma certificação no mercado financeiro, você que trabalha no mercado financeiro ou vai trabalhar, você precisa entender como é que funciona a política cambial. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é a política cambial com a base teórica, mas também a gente vai ver aqui um estudo de caso completo sobre este leilão extraordinário de 1,5 bilhão de dólares realizado pelo Banco Central no dia 30 de agosto, tá bom? Então a gente vai entender a prática, como é que isso funciona. Então, para que a gente possa fazer esse estudo de caso, vamos dar um passo atrás e vamos entender o que é política cambial. Política cambial é um conjunto de regras adotadas pelo Banco Central para que a nossa moeda, ou seja, para que o real, seja precificado em relação a outras moedas. Tudo bem? E para simplificar o nosso entendimento, eu vou dizer assim, que a política cambial é um conjunto de regras que vai determinar o preço do dólar em relação ao real. Isso é uma simplificação para que você possa entender, mas diz respeito ao real e todas as outras moedas. Vamos lá, qual que é o regime cambial aqui do Brasil? O regime cambial do Brasil é chamado de flutuante sujo. Por que ele chama de flutuante sujo? Porque o preço do dólar em relação ao real flutua, por isso flutuante. Flutua de acordo com a lei de oferta e demanda. Então, se tiver muita gente querendo comprar dólar, o preço do dólar sobe. E se tiver muita gente querendo vender dólar, o preço do dólar vai cair. O nome dessa política é flutuante suja por quê? Apesar do preço do dólar ser determinado pela flutuação do mercado, o Banco Central pode fazer intervenções pontuais neste mecanismo e, portanto, sujar um pouco essa flutuação. Como que o Banco Central faz essa intervenção? Tem duas formas do Banco Central fazer isso. Forma número 1 é através de um contrato de derivativo chamado de swap cambial, que é basicamente quando o Banco Central troca de indexador com os dealers de câmbio, que eu vou te explicar quem são os dealers, tá bom? Uma outra forma que o Banco Central pode fazer isso, que é menos comum, mas é totalmente possível, é através de compra ou venda de dólares à vista. Ou seja, se tiver muita gente querendo comprar dólar, o Banco Central entra no mercado vendendo a moeda propriamente dita. Se tiver muita gente querendo vender dólar, o Banco Central entra no mercado comprando a moeda propriamente dita. Tá bom? Por isso que a gente chama de flutuante sujo. E por que o Banco Central faz essas intervenções? O Banco Central faz essas intervenções porque se o dólar dispara muito, gera uma pressão inflacionária aqui no nosso país, o que não é bom para a nossa economia. Por outro lado, se o dólar cai muito, a gente pode provocar uma recessão na nossa economia. Por quê? Porque a gente perde competitividade no mercado internacional, a gente passa a importar mais produtos e acaba não consumindo da indústria internacional, da indústria nacional. Então o Banco Central tem de tentar entender um equilíbrio em relação à moeda, e o Banco Central usa um conceito, para entender aí onde é que está o equilíbrio, ele usa um conceito chamado de paridade de poder de compra. Aliás, se você quiser que eu faça um vídeo explicando com detalhes o que é a paridade do poder de compra, deixa aqui nos comentários que eu trago para o nosso canal, tá bom? Então agora que você já entendeu a base teórica da política cambial, o que o Banco Central faz, que ele intervém no mercado, vamos agora olhar para a prática para entender como é que o Banco Central fez essa intervenção que eu dizia no começo do vídeo. Então, no último dia 30 de agosto de 2024, o Banco Central fez esse leilão extraordinário de 1,5 bilhão de dólares, tá bom? E aí o mercado deu uma reagida em relação a isso. Vamos entender, primeiro, por que o Banco Central fez isso? Porque estava previsto uma saída significativa de capital para esse dia. Então, a gente vai descer aqui só para que você possa entender. Olha só. Com o fluxo de saída de dólares relevantes contratado para essa sexta-feira, ou seja, a última sexta-feira em relação ao dia que eu estou gravando, diante do rebalanceamento da carteira EWZ MSCI Brasil ETF, tá? O que é isso aqui? Olha só. Existe um indicador chamado MSCI Brasil ETF. É um índice internacional, mas que replica uma carteira teórica de ações aqui do Brasil. É quase que um Ibovespa, só que é negociado lá fora, claro, por analogia, só para que você possa entender. O que acontece é o seguinte, eu vou colocar aqui, que a MSCI, que publica, o índice EWZ, o índice em questão é chamado de EWZ.
E a MSCI, que publica esse índice, ela fez um rebalanceamento na sua carteira. Olha só que interessante, eu vou ficar aqui embaixo para que melhore a sua leitura. Esse rebalanceamento que ela fez aqui, acho que ficou bem grande aqui para você, ela fez o seguinte, olha só, cadê o cursor? Eu vou separar isso aqui, ó. Ela incluiu na carteira teórica estas ações. As ações de XP, as ações de XP, as ações do Nubank, as ações do Banco Inter e as ações do PagSeguro, tá? Essas ações aqui. O que ocorre é que essas ações, embora sejam de empresa brasileira, essas ações de empresas brasileiras, essas ações estão listadas na Bolsa dos Estados Unidos. Só que esse rebalanceamento do índice também fez o seguinte, ele tirou da carteira esses papéis aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Esses papéis, a Eneva e as lojas Renner, que acabou ficando aqui atrás de mim, tá? Então aqui, ó. Então, o que eu estou dizendo para você? Que esse rebalanceamento de carteira desse indicador fez com que todo o ETF, não só do Brasil, mas todo o ETF do mundo que replica esse índice, precisou, por conta desse rebalanceamento, vender essas ações aqui, tá? E, já vai, criança, e comprar essas aqui em cima. Aqui, ó. Então, todo o ETF precisou vender essas ações aqui e comprar lá em cima. Ocorre que essas ações aqui são negociadas na B3, aqui no Brasil. E aquelas que eu separei lá em cima, com exceção da Embraer, são negociadas na Bolsa dos Estados Unidos. O que na prática, só por conta desse rebalanceamento, aconteceu o seguinte, todo o ETF do mundo inteiro que tem isso, vendeu essas ações para comprar lá, ou seja, eles começaram a tirar capital do Brasil para direcionar para lá, para os Estados Unidos. Isso pressiona o dólar, por quê? Se para eu sair do Brasil, eu preciso demandar dólar. Então, todos os fundos de investimentos venderam as ações, compraram dólar para levar para os Estados Unidos, para lá nos Estados Unidos poder comprar essas ações que foram incluídas no índice. Esse é um movimento que aconteceu, um movimento atípico, tá bom? Feito isso, agora a gente vai entender como é que o Banco Central anunciou este leilão, como é que você pode fazer, eventualmente, até para acompanhar isso. Então, a gente vai no passo a passo. Eu deixei separado aqui o Google e você vai digitar assim no Google, ó, busca de normas Banco Central, tá? E aí, nessa primeira página aqui, a gente consegue encontrar todas as normas e comunicados do Banco Central aqui nessa coluna. Aqui, ó, tá vendo onde eu separei aqui? Nesse caso, nós não queremos normas, nós queremos comunicados. Então, comunicado. Então, eu venho aqui em tipo de documento e seleciono aqui, ó, comunicados. E aí, eu vou dar um pesquisar aqui para que ele traga os últimos comunicados para melhorar a sua leitura. Eu vou ficar aqui embaixo. Nós queremos o comunicado feito pela DEPIN, que é a Diretoria de Reservas Internacionais, lá do Banco Central. Então, nós temos um aqui, ó, feito pela DEPIN, que você está vendo, mas nós não queremos esse. A gente vai dar um passo atrás e a gente quer o do dia 29/8, feito pela DEPIN. É esse aqui, ó. Comunicado 42054, presta atenção nesse número. Comunicado 42054, tá bom? Olha só, a gente vai ler isso aqui para que a gente possa entender como que o Banco Central comunicou esse leilão. Aí a gente vai descobrir por quanto foi vendido e a gente quase vai descobrir quem comprou essa grana, tá? Antes, deixa eu falar uma coisa importante para você. Se você está gostando desse vídeo, eu quero reforçar que o meu nome é Thiago Feitosa. Você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal, eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro completo. Por quê? Aqui nesse canal eu tenho aulas para que você possa se preparar para as principais certificações no mercado financeiro, mas além disso, eu faço estudos de caso como esse para que você aprenda o mercado de verdade, para que você, como eu costumo dizer, saia da superfície, se aprofunde, entenda não só a teoria, mas entenda a prática, tá bom? Então considere se inscrever nesse canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e caso você esteja considerando estudar para uma das certificações do mercado financeiro, aqui na T2 nós temos cursos completos que eu posso inclusive convidar você para conhecer os nossos cursos através do trial, ou seja, você pode se cadastrar gratuitamente no link que está aqui embaixo para ter acesso à nossa plataforma de estudos hoje mesmo, conhecendo os cursos por dentro para aprender de verdade. Tá aí embaixo o convite, então
Duas coisas, se inscreve no canal e se estiver estudando para certificação, você está no lugar certo, conheça os nossos cursos. Voltando aqui, olha só. O Banco Central divulgou no dia 29 de agosto o seguinte, ó. Deixa eu deixar um pouco maior para que você possa ler junto comigo. O Banco Central comunica que realizará o leilão de dólares dos Estados Unidos referenciado à PETAX, que é a taxa que o próprio Banco Central divulga. O leilão será realizado no dia 30 de agosto, das 9h30 às 9h35, e será aceito no máximo 1,5 bi, que é o máximo que ele quer vender. Então ele divulgou isso na quinta-feira, dia 29. E aí ele diz o seguinte, ó, que cada dealer de câmbio, eu vou te falar quem são esses dealers, mas dealers são as instituições financeiras autorizadas a negociar com o Banco Central. Cada dealer de câmbio poderá enviar até 3 propostas que deverão conter o volume pretendido diferencial com relação a até 6 casas decimais da PETAX. Aqui, ó. 6 casas decimais a ser adicionado ou diminuído da taxa de venda, tá? As propostas poderão ser enviadas por e-mail e o 5, a participação dos dealers de câmbio é opcional. Bem atrás da minha cabeça aqui, ó. A participação dos dealers de câmbio é opcional. Então este foi o comunicado dizendo, olha, amanhã eu vou fazer essa oferta. Já dei para você a razão pela qual ele fez isso. E aí, o que a gente vai ver é que eu não sei, mas me deu a impressão, é só uma impressão, que esse leilão talvez teria sido encomendado, tá? E ó, deixa claro, é só uma impressão, eu não estou afirmando nada. Por que teria sido encomendado? Porque se eu, Banco Central, estou fazendo a oferta de um leilão, espera-se que os dealers, os participantes, queiram comprar isso. Mas vem comigo, você vai ver o que eu estou falando. Olha só, a gente vai voltar aqui. Eu vou clicar aqui, ó, nos dealers, tá? Que eu separei para a gente ver junto. Nós temos aqui a relação das instituições, que são os dealers do mês de agosto. O Banco Central troca essa relação periodicamente, que são relação de dealers de câmbio do Banco Central, conforme a Carta Circular XPTO, que são as instituições financeiras autorizadas a negociar câmbio com o Banco Central. Ou seja, essas instituições e só essas podem comprar ou podem vender dólares direto com o Banco Central. Banco ABC, Banco do Brasil, BNP Paribas, Bank of America, Bradesco, BTG, C6, Citibank, Credit Suisse, Goldman Sachs, Itaú, JP, Morgan Stanley, Safra, Santander e XP. Só essas 16 instituições podem operar com o Banco Central. São chamados de dealers porque eles têm autorização para negociar e aí eles dão vazão para as negociações no mercado interbancário. Ou seja, se um outro banco está querendo comprar dólar e não é dealer, ele vai ter de comprar de um desses carinhas aqui. Tudo bem? Voltando aqui para a nossa questão do normativo, a gente vai voltar aqui para buscar mais um comunicado feito pela DEPIN. Vou ficar aqui embaixo. Então, olha só, a gente já viu o comunicado da DEPIN contando para a gente que faria aquela oferta. E aí, ó, no dia 30, divulga o resultado do leilão à vista pela PETAX no mercado interbancário. Este é um outro comunicado. E a gente vai abrir aqui e a gente vai ler isso junto, tá? Então, vou deixar aqui um pouco maior. Ó. O Departamento de Reservas Internacionais, a DEPIN, do Banco Central, comunica que o diferencial de corte do leilão 1 de 2024, o que é esse leilão 1 de 2024? O primeiro leilão de 2024, porque desde abril de 2022 o Banco Central não fazia um leilão desse, tá? Todas as intervenções que o Banco Central fez nos últimos meses, sempre através do contrato de swap. E é importante você entender isso porque quando o Banco Central intervém no mercado de câmbio como ele fez agora, com moeda à vista, isso tem um impacto direto nas nossas reservas internacionais. Tá? E aliás, se você quiser um vídeo onde eu explico para você com detalhes as reservas internacionais, também deixa aqui nos comentários, tá bom? Então ele fala aqui, ó, sobre o comunicado 42054. Eu não disse para você anotar o número do comunicado? Então isso aqui é o fechamento daquilo que ele disse. Ele disse o seguinte, que o diferencial de corte foi de 0,00170, lá ele orientou para ter até 6 casas decimais. Agora, presta atenção nisso. Foi aceita uma proposta no valor total de 1,5 bi. Então, o Banco Central está dizendo que daqueles 16 dealers que a gente viu, apenas um dealer, ou seja, apenas uma única instituição, enviou
uma única proposta e arrematou tudo. Tava olhando a edição desse vídeo junto com o meu editor aqui pra gente soltar e eu fiz esse corte aqui porque é o seguinte, eu acabei de dizer que uma única instituição fez um único leilão, uma única oferta e levou tudo. Na verdade, a gente não tem como saber disso. A única coisa que a gente tem como saber, lendo o que está nesse comunicado, é que todo o lote foi arrematado por uma única instituição. Pode até ser, embora não esteja evidente, que outra instituição tenha dado lance menor. Mas continua curioso o fato de que uma única instituição levou todo o lote que seria leiloado pelo Banco Central. Então, feita essa observação, continua aí com o vídeo. Lá, se a gente lê o comunicado, ele diz o seguinte, ó, que cada um dos dealers podem dar até 3 propostas de lance. Só que dos 16, apenas um entrou e este um varreu o mercado, levou 1,5 bi. Tem algo de errado aqui? Não, tem absolutamente nada de errado, é assim que funciona, o mercado de câmbio faz isso. Mas não parece que talvez isso aqui poderia ter sido encomendado? Veja, eu não estou querendo aqui gerar nenhum tipo de desconfiança, mas é uma discussão para a gente fazer uma leitura mesmo. Tipo, caramba, por que só um dealer? Por que só uma instituição? Mais uma vez, esse é o mecanismo, é assim que funciona. E aí vamos falar de preço? Ó, presta atenção aqui nesse diferencial de corte, que foi dado de 0,00170 em relação a Petax. A Petax é a taxa de câmbio divulgada pelo Banco Central. Quando a gente olha aqui, ó, é a Petax de venda que nos interessa. Então, vou deixar aqui um pouco maior. Opa, aqui, ó. É essa Petax aqui que nos interessa. Então, a essa cotação de 56562, quem comprou 1,5 bi acrescentou no preço 0,00017. Ou seja, quem comprou, que a gente não sabe quem é, mas foi uma daquelas 16 instituições, pagou 5,6563. Ou seja, teve uma mudança aqui, ó. Cadê o meu cursor? Aqui, ó, nessa quarta casa decimal. Só. É isso. Agora, como eu disse, vale a pena a gente acrescentar isso. Então, até agora, o que eu fiz? Expliquei para você o que é a política cambial, como que o Banco Central intervém, falando do swap e também do câmbio, falando deste leilão, falando do resultado dos dealers e da cotação. Eu também disse para você, eu vou deixar aqui para você uma lição de casa, que quando o Banco Central faz esse tipo de intervenção à vista tem impacto na reserva internacional, no saldo das reservas internacionais. Então eu vou deixar aqui para você uma missão, tá? Eu vou vir aqui, a gente vai vir aqui no site do Banco Central, eu vou vir aqui bem na home, tá? E eu vou ensinar para você o caminho para você pesquisar, porque quando eu estou gravando não está atualizado ainda. Ó, estabilidade financeira, a gente vai clicar aqui, tá bom? E aqui nós temos, ó, câmbio e capitais internacionais, e aqui tem várias coisas em relação ao câmbio. Tem aqui, ó, política cambial, aí tem aqui, ó, o tal do swap cambial que eu falei, e tem uma coisa aqui chamada de reservas internacionais. Você vai clicar aqui, tá? Quando você clica nessa tela, ele mostra para você uma descrição do que são as reservas internacionais, mostra aqui um gráfico com um saldo de reserva internacional. O problema é que esse gráfico aqui ele é atualizado mensalmente, então ele não vai estar tão fácil de você mensurar esse resultado. Mas, se a gente volta aqui, ó, e desce um pouquinho mais, tem aqui, ó, tabela da série diária das reservas. Então aqui ele vai mostrar a movimentação das reservas internacionais diário, tá? Você vai clicar aqui e aí ele vai abrir esse negócio gigante que você está vendo, que tem toda a movimentação das reservas internacionais desde 88 diariamente. Rola até o final, vai até o final, vai até o final, tá? E eu vou fazer bem rapidinho aqui, ó. Pronto. O último dia que aparece aqui pra mim, tá? É o dia de ontem, porque, ó, repara que eu tô gravando no dia 30, tá? Tô gravando na sexta, esse vídeo tá indo ao ar na segunda. Então, o último dia que aparece aqui pra mim é aqui, ó, 29/8, tá? É aqui, ó, 29/8. E o saldo que aparece aqui pra mim é 369 bilhões de reservas internacionais. Opa, bom, tentei aproximar aqui, ficou ruim de ver, mas tá aqui, ó, assim você vai conseguir ver. Então, esse é o saldo que aparece para mim, ó, 369,286 bi. Então, o que acontece é que no dia 31, se bem que lá na circular ele diz que a liquidação é no dia 4.
tem de ter uma redução no saldo das reservas internacionais aqui, porque o Banco Central fez essa venda à vista. Quando ele faz, ele tira da onde? Tira das reservas internacionais, tá bom? Então fica aqui a missão para você, faça esse caminho no site do Banco Central e deixa aí nos comentários qual que é o saldo de reserva internacional no dia que você está vendo esse vídeo, tá bom? Então olha só, que estudo de caso interessante para que você possa olhar a prática do mercado e sair da teoria. Mais uma vez, política cambial, um conjunto de regras que o Banco Central adota para precificar o nosso real em relação ao dólar, certo? E aí, o Banco Central faz as suas intervenções, que normalmente são feitas através de contratos de derivativos. Só que dessa vez, como ele não fazia desde abril de 2022, o Banco Central entrou no mercado vendendo dólares à vista, que curiosamente, pode ser só uma coincidência, mas curiosamente, apenas uma única instituição participou desse leilão. Essa única instituição deu um único lance e levou com um prêmio quase que de nenhum em relação ao preço da Petax. Então, a gente entende a prática disso, entende como o Banco Central pode intervir na política cambial. Conta aqui para mim se esse vídeo fez sentido, se deu para aprender a prática do mercado financeiro. Lembra, se você quer sair da superfície, aprender o mercado, é aqui que você tem de estar. A gente pula a teoria para você poder juntar teoria com prática e ser um profissional diferenciado. Se inscreve, ativa o sininho e eu vejo você no próximo material. Um abraço. Tchau.